Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal Matemática Online. Hoje para uma aula um pouquinho diferente, vai ser um tutorial. E vai ser um tutorial desta fantástica máquina de calcular, a Casio FX CG50, e vai ser um tutorial direcionado para quem está a iniciar com esta calculadora gráfica, tá bem? Então fica aí desse lado e acompanhá-la até ao fim. Para iniciarmos então aqui o trabalho com esta fantástica calculadora. Primeiro, para ligar a nossa máquina, nós clicamos então aqui na tecla. Ela vai estar exatamente como nós a deixarmos, como nós a desligamos. Então, se nós estávamos a meio de uma conta, de um cálculo, ou a fazer um gráfico ou algo assim, então ela vai estar pronta a utilizar nesse mesmo menu, com esse cálculo que nós estávamos a efetuar. Para simplificar a sua utilização, então ela está dividida, aqui tem um menu principal que depois nos dá acesso a vários menus consoante aquilo que nós pretendemos realizar. Então, se este menu não estiver visível, por exemplo, se eu estiver com este menu para o cálculo, se eu não estiver a ver o menu e quiser mudar de menu, então eu posso utilizar esta tecla, aqui a tecla de menu, e assim temos acesso a todos, ao menu principal que nos dá acesso a todos os menus. E então nós podemos nos movimentar utilizando aqui as setas, não é? E vamos clicando e vamos percebendo que os vários menus vão sendo selecionados. Então temos aqui várias opções. Tá bem? Outra forma de selecionar o menu, em vez de ser com o cursor aqui, será clicando alguns menus, nós conseguimos visualizar aqui um número, alguns têm letras. Então nós podemos selecionar também o menu, sem ter de ir aqui com a seta, clicando simplesmente no número. Por exemplo, aqui o primeiro menu, se eu quiser selecionar, bastava-me clicar na tecla número 1 e se eu quiser aceder aqui a este menu que diz equações, está aqui a letra A. Então, basta clicar na tecla que tem a letra A. E essa tecla é aqui, esta aqui. Está bem? Temos aqui um A. Então, basta clicar na tecla e nós acedemos a esse menu. Eu vou começar por selecionar então aqui o primeiro menu. Podia ser clicando na tecla número 1 ou então, agora que já está selecionado, nós podemos clicar aqui na tecla executar. Então, esta tecla aqui funciona como o Enter num computador, será para nós selecionarmos então esse menu. E acedemos aqui a este menu de cálculo e basicamente aqui temos acesso a uma máquina científica, está bem? Então temos aqui imensas coisas. Aqui ficou 3 mais 5, teria sido a última operação que teria feito. Então isto para verem que quando nós ligamos a máquina, o menu está tal e qual como nós o deixamos. Então se este foi o último cálculo que foi feito, é esse que aqui aparece. Em todos os menus, nós temos aqui algumas teclas, do F1 até o F6, que nos dão acesso a algumas opções de cada menu. Então, neste menu, eu tenho aqui algumas opções que eu posso selecionar utilizando estas teclas. Neste caso, o F1, 2, 3 ou 4, o F5 e o F6 não têm aqui nada selecionado. Ou seja, se eu quisesse até apagar tudo aqui, o que estou a ver neste menu, podia clicar na tecla F2 e agora seguir as indicações. Aparece-me umas novas opções e nós podemos apagar uma linha ou podemos apagar tudo o que está aqui gravado. Então, se eu clicar em F2, a máquina está-nos a perguntar, quer apagar tudo, não é? Se tenho certeza ou não, e se sim, clico no F1, se não, clico no F6. Carreguei no F1, então apaguei tudo. Se eu for aqui a um outro menu, ok? Se eu for, por exemplo, aqui ao menu gráfico e selecionar este menu, então reparem que aqui eu vou ter outras opções. Então, utilizo também as teclas F1 até F6 para utilizar essas opções que aqui nos são apresentadas. Vamos voltar aqui ao nosso menu inicial, aqui no fundo da nossa calculadora científica, para ver aqui mais algumas coisas. Então, todas as teclas da nossa máquina de calcular, todas ou quase todas, não será bem todas, mas a maior parte delas tem 3 opções, ok? Então, por exemplo,
A tecla aqui que tem o 0, ela tem três funções. Se nós clicarmos no 0, simplesmente na tecla, estamos a fazer o 0. Ok. Se nós quisermos fazer aqui o i, que isto serve também para o cálculo dos números complexos, então para isso temos que clicar primeiramente aqui na tecla Shift, que até fica aqui selecionado, aqui um S, a dizer que nós ativamos aquela tecla Shift, e depois clicamos novamente no 0. E então aí estará a fazer então esta opção aqui assinalada a amarelo. Depois, temos ainda uma terceira opção que está aqui com uma outra cor que tem a ver com as letras. Então, para fazer essa opção, nós teremos que clicar primeiro aqui na tecla Alfa e depois clicar na tecla. Neste caso, estou a fazer a letra Z. Neste menu, nós temos também aqui no topo da nossa máquina de calcular algumas configurações que também poderão ser alteradas. Nós aqui conseguimos ver que a nossa máquina neste momento está preparada para trabalhar em graus, aparece aqui o degree, tem aqui também o tipo de fração, como é que eu quero que seja apresentado, e então estas configurações podem ser alteradas acedendo aqui ao Setup. Para aceder ao Setup, nós estamos a ver que tem a cor da tecla do Shift, então teremos que acionar a tecla Shift e carregar na tecla Menu. Então temos aqui acesso a algumas configurações iniciais. Podemos, por exemplo, agora deslocar-nos aqui com as setas e ir aqui aos ângulos e em vez de trabalhar em graus, eu posso colocar a minha máquina em radianos. Para selecionar então os radianos, eu utilizo aqui a tecla F2 e assim já está. Temos também algo muito interessante aqui na máquina, é que quando nós acionamos menus e queremos voltar atrás, então basta clicar na tecla Exit. Então eu clico na tecla Exit e volto para aquilo que estava antes, o menu anterior. E reparem agora como eu alterei aqui os graus para radianos, então aparece agora aqui em radianos. Vamos fazer aqui alguns cálculos simples para ver como é que nós poderemos utilizar. Por exemplo, se quisermos fazer cálculos com frações, a máquina já tem aqui preparada uma tecla para utilizar como frações. Então, se eu clicar nesta tecla, vai-me pedir um numerador e um denominador e eu posso colocar então 1 e depois para vir para o denominador, clico então aqui na seta para baixo e coloco o número 2. Para escrever mais alguma coisa à frente, por exemplo, mais 3, então desloco para a frente e depois o mais e o número 3. Carrego em executar para a máquina fazer então esta operação. A máquina devolve-nos o resultado em forma de fração, 7 meios, mas se nós quisermos em forma decimal também podemos fazer. Para isso, basta clicar nesta tecla que aqui está. Então nós clicamos e o número vai aparecer assim em forma de dízima. Se quisermos novamente em forma de fração, voltamos a clicar na mesma tecla. Então podemos movimentar-nos assim desta forma, consoante nos der jeito ou não. A máquina também, além da fração simples que fiz anteriormente, ela também pode trabalhar com numerais mistos. Então, posso também escrever aqui novamente um meio e se eu quiser fazer um numeral misto, mais, para isso tenho que acionar aqui a tecla Shift e agora coloco aqui o numeral misto, por exemplo, 1, 2 terços. E então executar e a máquina vai fazer o cálculo sem qualquer problema, apresentando então na forma de fração. Aqui também posso apresentar na forma de numeral misto. Para isso é ir aqui às configurações iniciais e vamos aqui alterar esta parte da fração, ela terá lá a opção. No caso de nós querermos fazer alguns cálculos envolvendo potências, por exemplo, 5 ao quadrado, então clicamos na tecla 5 para fazer o quadrado. Já temos uma tecla específica para que isso aconteça, aqui está ela, 5 ao quadrado. Se eu quiser fazer então menos 2 ao cubo. Para fazer o cubo, poderei fazer de duas formas. Posso clicar aqui no quadrado e agora andar nas setas para a esquerda, posso apagar e colocar um 3. Esta é uma opção. Pronto. Mas talvez não seja a mais usual. 5 ao quadrado, posso fazer menos e a outra opção seria clicar então aqui nesta tecla que nos permite então aceder aqui ao expoente deste número e coloco então o 3, executamos e temos então aqui o resultado desta operação. Podemos também utilizar e temos que utilizar muitas vezes então os parênteses para fazer alguns cálculos. Vamos imaginar que quer fazer primeiro 5
menos 2 e só depois este resultado deve ser multiplicado por 15. Então, colocamos o 5 menos 2 dentro de parênteses e depois vezes o 15, que nos dá então os 45. Vamos utilizar então os parênteses de forma a dar prioridade às operações consoante aquilo que nós queremos ou pretendemos fazer. Quando utilizamos funções trigonométricas, por exemplo, se eu quiser fazer o seno de 30 graus, para utilizar graus, a máquina deverá estar em graus. Neste caso ela está em radianos, teria que ir Shift, Menu, e vou selecionar aqui para trabalhar em graus. Clico na tecla Exit, volta atrás, e agora o seno de 30 graus. Posso colocar assim, seno de 30, e ela devolve-me o resultado, como também posso colocar seno, abrir parênteses e colocar aqui o 30 graus. Os parênteses acabam por ser úteis, né? Se for um seno de algumas operações. Se quiser fazer em radianos, pois será colocar a máquina aqui nas configurações, temos que ir às operações, aqui às opções que nos levam até aos radianos e depois podemos colocar então o seno de π sobre 6, por exemplo. Então, fração, para selecionar o π, a máquina já tem aqui o valor do π, nesta tecla, então teremos que acionar o Shift, o π e depois colocar aqui um 6, π sobre 6, e a máquina devolve-nos então o resultado, não é? Já sabe que estamos a trabalhar em radianos. A máquina tem sempre uma série de menus, além destes que nós temos aqui disponíveis. Estes menus que nós temos aqui disponíveis no início dão-nos acesso também a mais algumas ferramentas que nos podem ser úteis. Por exemplo, o módulo, ou o valor absoluto. Então, eu vou ter de clicar na tecla F4, aqui onde diz Math, e vamos aceder então aqui a mais algumas opções. Aqui conseguimos visualizar uma seta que nos dá acesso ainda a mais alguns menus. Okay? E se carregarmos novamente no F6, voltamos aqui às opções que estavam anteriormente. Então, se eu quiser fazer um módulo, clico na tecla F3 e posso fazer então o módulo 5 menos 8. E a máquina devolve o valor então em módulo, será o número 3. Se quisermos voltar ao início, às opções que estavam no início, vamos clicando na tecla Exit, não é? E vai voltando para trás, para a posição inicial. Ok, malta? Fácil até aqui, não é? Ok, vamos continuar mais um bocadinho. Está quase a acabar aqui este primeiro tutorial. Por exemplo, temos aqui mais opções que, além destas disponíveis que nós temos aqui na máquina de calcular, nós podemos clicar, por exemplo, nesta tecla aqui de opções. E aqui temos novamente uma série de menus aqui que podemos aceder. Se clicarmos, por exemplo, aqui no F6, vamos ter aqui ao separador de probabilidades. E aqui podemos fazer cálculos com fatoriais, com combinações, arranjos, enfim, temos algumas opções. Então, se eu quiser fazer 5 fatorial, então posso aceder assim, desta forma, fazer o fatorial, carregar na tecla executar e a máquina devolve-nos então o 5 fatorial, que é 120. Podemos fazer também combinações, 5 combinações de 4. Então este menu, estas opções vão ficando aqui visíveis, né? Se eu tiver que fazer várias operações utilizando os arranjos, os fatoriais, eles estão sempre aqui. Se eu não precisar mais destas opções, posso voltar clicando no Exit, volta para o menu anterior e mais uma vez para o menu inicial. Ok, por exemplo, temos ainda mais algumas opções. Se nós quisermos trabalhar com logaritmos, a máquina traz já aqui algumas teclas que nós já encontramos em máquinas científicas, o log quando queremos trabalhar com base 10, o ln com a base ln, mas se pretendermos, por exemplo, fazer um logaritmo de uma outra base, claro que a máquina também tem essa opção e permite fazer. Tá bem? Não temos que fazer mudanças de base nem nada disso. Então vamos a opções. Nós temos aqui cálculo, F4, clicamos no F6 e aparece-nos aqui o separador para o logaritmo AB. Clicando na tecla F4 novamente, então aparece aqui, nós podemos colocar então a base, logaritmo na base 2, clicamos para o lado e colocamos aqui o valor que nós quisermos. Neste caso, 1,16, então o resultado será 4. Então,
Vocês já têm aqui algumas indicações, já percebem como é que funcionam os menus, andar para trás, não é? Carregando na tecla Exit. Pronto, neste momento eu só explorei um pouco aqui o menu inicial que nos dá acesso quase como se fosse uma calculadora científica. Neste momento, penso que estão preparados para explorar um pouco mais a vossa calculadora, tá bem? Então, clicando nos menus, vendo as opções, para ver muitas das coisas que ela nos tem para oferecer. Então, espero que tenham gostado deste tutorial, possa ter sido útil, tá bem? Fiquem aí desse lado, vão ver mais tutoriais para vos dar mais dicas, mais sugestões para trabalharmos com esta fantástica calculadora, tá bem? Fica aí desse lado.